Deixa eu abrir o Whiteboard, se a gente precisar dele, tá ali, gente. Vamos lá, colocar, deixa eu pôr isso para gravar, tá aqui. Vamos agora. F. Bastantinho, pessoal. Só arrumando slides aqui. Essa parte que não precisa pode fechar. Compartilhar então, pessoal, aqui, tá? Não sei se vocês estão vendo. Cássia e Ali, tá tudo bem? Vocês estão vendo aí o compartilhamento, né? Sim, interpretações geométricas, no caso. Isso. Olha, a gente já fez isso aqui, então, começando as aulas, então a gente fez isso já na aula passada, né, se eu não me engano, então a gente mostrou que se... a gente não mostrou a desigualdade Bessel, não. Desculpa. Só um pouquinho que aqui... Deixa só o slide começar a responder aqui, já continuo. Aqui. A gente tinha falado disso, né? Então, o que significava ó, na norma na seminorma da F menos G, né? A gente voltou e começou a falar de funções seccionalmente contínuas, né? Então, a gente mostrou que se f é uma função seccionalmente contínua, então a melhor aproximação da série de Fourier, da série truncar, a melhor aproximação da f é a série é a série de Fourier truncada da f, tá? A melhor aproximação dessa própria f é a série dela truncada, a série de Fourier, ou seja, traduzindo traduzindo aqui de forma matemática, é o seguinte: se eu tenho a série, a soma que mais aproxima a f, é o seguinte: é a que tem o A0, o AN e o BN aqui, pois qualquer que seja outros valores aqui dos coeficientes, sempre vai ser maior ou igual que essa. Ou seja, esse pedaço aqui aproxima a f melhor do que a melhor aproximação da f, né? A gente viu isso, então mostrou que essa vale o seguinte, se f é seccionalmente contínua, e isso aqui é a série de Fourier dela, então qualquer que seja n e m pertencente aos naturais, eu pego os coeficientes Cn e Dn para todo n, com n começa do zero, m começa do 1, vai até o n e o m, então, isso aqui fica menor ou igual que essa diferença aqui fica menor ou igual que a diferença da f é essa outra soma, tá? E a igualdade é válida se somente seus coeficientes são iguais, tá? A gente fez as contas aqui, tá? Mostrou isso e agora ficou para essa aula. Agora é o seguinte, continuar, né? A desigualdade Bessel. Eu não fiz ela, né, gente? Eu fiquei meio na dúvida. Eu não demonstrei desigualdade Bessel ainda, né? Ou já fiz? Você lembra, Cássio? Agora eu fiquei meio na dúvida, porque eu não coloquei, eu sempre coloco aula 1, aula tal ali, e acabei esquecendo. Cássio, está me ouvindo? Cássio e Ali? Se eu não me engano, não passou, não. Ah, tá. Ok. Vamos, então vamos lá. Então, o próximo
Só reforçando para vocês, né, que eu estava falar direitinho, olha, voltando à série de Fourier, note que se a F é seccionalmente contínua, a série de Fourier está bem definida. Claro, a gente já viu isso, então, uma das propriedades fundamentais da série de Fourier é que a série truncada dá a melhor aproximação possível da F no seguinte sentido aqui, como a gente já discutiu. E agora a desigualdade de Bessel, tá? Essa proposição aqui é desigualdade de Bessel. O que é a desigualdade de Bessel? Essa daqui, ó. Tá? Mas, precisamente, o que essa proposição diz? Ela faz o seguinte, tá? Deixa eu só fazer uma... Se f é uma função seccionalmente contínua, tá? E eu pego a série de Fourier de f. A gente já sabe que a série de Fourier está bem definida. Então, essas séries aqui convergem, tá? E vale também a desigualdade de Bessel, ou seja, L que multiplica isso aqui é menor ou igual que a norma, a seminorma da L, tá? Vamos lá, como que eu faço isso? A demonstração. A demonstração aqui é tranquila, é só conta mesmo, tá, pessoal? O que que eu faço? Para cada MNN, eu uso as relações de ortogonalidade Euler, aquelas relações lá que é da psi, da φn, da psiN, tá? Então a gente sabe que a seminorma ao quadrado é a forma não é o produto interno, né, gente? Porque isso aqui é uma seminorma, mas é a forma linear positiva, calculada em f menos a0, psi0 menos c, somatório de n de 1 até n, da n psi-n, somatório de m de 1 até n, de bn φn, com isso aqui próprio. Então, esse, entre aspas, produto interno com esse aí mesmo. Tá? A hora que a gente faz isso, a gente sabe que vale as propriedades de soma. Então, vai ser f com f, tá aqui. Vai ser esse cara aqui com a f, tá aqui. Depois esse cara aqui com a F tá aqui. Depois esse cara aqui com a F tá aqui. Agora depois esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui com ele mesmo, né? Tá aqui. Depois esse cara aqui com esse cara aqui com esse, só que lembra, elas são ortogonais, então nem aparece aqui na conta, então dá zero, tá? Depois esse cara aqui com essa aqui que dá zero também. Depois quem mais? Vai aparecer aqui esse cara aqui com esse cara com psi0 vai dar zero. Esse cara aqui com psi-n, ele com ele mesmo, que tá... Cadê aqui, tá? Ele com a F tá aqui também, tá? Então, ele com esse dá zero, ele com ele mesmo, depois ele com esse aqui dá zero, tá? Depois esse aqui com a F, φn com a F tá aqui, aí depois φn com esse dá zero, φn com esse dá zero, e aí só sobra φn com φn, tá bom? Tranquilo isso, pessoal? Ou ficou confuso? É só ver que a gente vai abrindo nas somas lá do entre aspas, produto interno, tá? Não é um produto interno, é uma forma bilinear positiva, tá? Para ser produto interno, a gente precisaria que ele fosse positiva, né? Definida, não, ela é positiva, é que ela fosse definida e ela não é, como eu expliquei na aula passada. E aí, gente, isso aqui, olha, esse aqui dá exatamente, esse aqui ele vai ficar. Aí, se vocês observarem, olha, esse carinha aqui, F com psi0, se a gente olhar lá, vocês vão lembrar que isso aqui vai dar exatamente L a 0, tá? L a 0, os dois aqui, né? E aí você vai fazer ao quadrado, né? Na hora que você fizer as contas com esses dois aqui, olha, o
que a gente está fazendo eles né, como não é complexo, é real, então esse é igual a esse, a gente vai chegar nesse aqui. Ah, mas por que ficou 2 aqui, professor, com 2 aqui? É que na hora que vocês verem lá, psi0, F com psi0, dá L, se eu não me engano, L sobre 2, ou 2 sobre L, alguma coisa assim, tá? Ou L sobre 2. Então ele vai aparecer, não, L sobre 2, né? Porque tem que aqui vai dar 4. Então aqui L sobre 2 dá 4, então dá o cara que está aqui, 2. A mesma coisa para esses outros aqui que ficaram, olha. Esse aqui. A N, φN, isso aqui dá... isso aqui, se eu não me engano, dá L... Acho que dá 0L, né? Alguma coisa assim. Deixa eu só olhar, vou abrir o livro aqui que eu marquei certinho em cima. Eu já vou falando para vocês certinho quanto que vai dar. É melhor, porque senão vai ficar confuso, tá? Eu só estou fazendo isso para não abrir essa conta, pessoal, porque essa conta é enorme, tá? A gente poderia fazer ela? Poderia, só que ia ficar 20 minutos fazendo isso. Tá, ó, exatamente isso, olha. O psi0 com f0 dá L, tá? Sobre 2. Tá até do lado aqui, se vocês quiserem ver, olha, tá na página seguinte, se vocês estiverem com o livro aí, se vocês olharem, na página seguinte, ali, logo no começo ele mostra, ó, G de psi0 é igual a F de psi0 menos A0 sobre 2L. E psi0 dá L. Então, F de psi0 A0 sobre 2 dá L sobre 2, como eu disse. Aqui, olha, essa daqui dá N, L, essa daqui dá BN, N, essa daqui dá o que eu falei para vocês antes, A0 sobre 2 vezes L, né? Vezes 2L. Aí, esse aqui também é A0 sobre 2, coisa tá aqui. Esse daqui dá AN vezes L, tá? AN vezes L. Esse aqui dá AN vezes AN vezes 0. Isso para dar o A quadrado, né? E esses dois últimos de baixo da BN, tá? Vezes L. O que vai acontecer? A hora que eu somar tudo isso aqui, se vocês quiserem, depois vocês voltem no livro para dar uma olhada. A hora que eu somar tudo isso aqui, esses termos aqui, olha, esse termo aqui, mais esse termo, mais esse aqui, vai dar esse aqui, tá? Esse termo, tá? Mais esse termo aqui, mais esse termo, vai dar esse aqui. Aí, esse termo, mais esse termo, mais esse termo, dá esse aqui, tá? Então, o que eu obtive aqui? Que essa conta aqui é maior ou igual que zero, que é exatamente a desigualdade que a gente queria, a desigualdade Bessel, né? Aí eu vou chegar a concluir, então, qualquer que seja. Então, isso aqui implica que para qualquer MN, vale isso aqui. Aí eu passo, enfim, eu passo. Aí eu tenho essa desigualdade aqui. Além disso, isso aqui é desigualdade Bessel. Então, a gente provou que a gente provou exatamente isso aqui, ó. A gente provou essa desigualdade aqui, porque para qualquer mn vale isso. Então, se eu mandar o n para infinito, o m para infinito, vai valer essa desigualdade, tá? Aí, gente, olha, essas somas aqui é limitada pela f, e a f não depende de n. E essa daqui também é limitada pela f, que não depende de m. A hora que eu passo o infinito aqui, então quer dizer que essa coisa aqui é limitada e essa aqui também é limitada. Logo, essas duas séries aqui também convergem, tá? E aí a gente conclui o resultado, tá? Aí tem os corolários dessa desigualdade Bessel, tá? Essa desigualdade aqui é conhecida como desigualdade Bessel, tá?
Antes de continuar, pessoal, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida nessa resolução? Cássio e Ali, Ali, se você puder resolver, responder aí no chat, fazendo um favor. Mas qual página do livro que tá essa parte mesmo? É na 111. No meu é 111. Achou, Cássio? Deixa eu ver se eu abro aqui e eu te mostro. Achei. Achou? E aí? Eu abri rapidinho aqui, Cássio, tá vendo? Olha, deixa eu colocar na página 111. Ali. Ó, deixa eu ver, 103, então a gente vai lá para 111. Deixa eu ver se vai ser a mesma. Essa parte tá na 137. 137, mudou do livro para um livro para o outro, né? Isso. Ó, antes de tudo, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. As relações que eu estou usando lá são essas aqui, ó. Para não ter que ficar voltando os slides. Tá vendo, Cássio? Onde eu estou circulando aqui, olha. Uhum. Olha, a Fn, ela dá o AN sobre L. A F por PCN, ela dá o BN sobre L. Olha, e o A0, a F com Psi0, ela dá A0 sobre 2, Psi0 com Psi0, tá? Lembrando que como a Psi0 com Psi0, ela dá 2 vezes L, por isso que soma esse L, esse 2 daqui, tá? Então, Psi0 com Psi0 dá 2L, tá? Certinho? E aí, eu queria mostrar para você exatamente isso aqui, ó. 137. Então, como eu disse, ó, você abre essas contas aqui. Qual a relação que eu estou usando também? Olha? Aqui também aparece elas, olha. O G com o Psi0, olha, quando você faz as contas, ó, se isso aqui dá zero, quer dizer que esse é igual a esse, então dá 0 sobre 2. E lembrando que o Psi0 dá 2L, então isso aqui dá a 0 vezes L. Olha, aqui dá F com Psi-N menos isso aqui dando zero, quer dizer que F com Psi-N dá AN, Psi-N com Psi-N. Psi-N com Psi-N dá AN vezes L. Então dá N quadrado vezes L, tá? E aqui dá BN quadrado vezes L, tá? Isso segue daquelas relações que a gente fez lá atrás. Você consegue enxergar isso? Cássio? Peraí, ligou? Ligou. Sim. Certo? Aí, o que que acontece? Quando eu uso aqui na... Quando eu faço isso aqui na... Eu uso isso aqui, faço, eu abri o produto interno. Como eu falei para você, é F com F, depois a F com esse aqui, a F com esse aqui, a F com esse aqui. Deu, tá? Depois, esse aqui com a F, tá aqui. Depois, esse aqui com ele mesmo, tá aqui. Depois, esse aqui com esse aqui dá zero, porque elas são ortogonais. Esse com esse aqui,
dá zero, então porque elas são ortogonais. Aí agora é esse aqui com a F, ele aparece aqui. Esse aqui com psi0 dá zero, não aparece. Ele com ele mesmo está aqui, tá? Pois ele com esse aqui não aparece porque ele é zero, é ortogonal. Aí só sobrou esse aqui, esse com esse dá F, esse com esse dá zero, esse com esse dá zero, ele com ele mesmo apareceu aqui. Aí como eu te falei, olha, esse com esse aqui, a gente viu, dá a zero vezes L, né? Então, a zero vezes L vai dar a zero L ao quadrado, tá? Aonde que ele vai aparecer? Aqui também. A zero L ao quadrado, tá? Só que, olha, tem esse a zero L aqui, a zero ao quadrado, L, tá? A zero com a zero ao quadrado. Aqui dá a zero ao quadrado. Esse aqui vai dar a zero ao quadrado vezes L sobre 2, a zero ao quadrado vezes L sobre 2. A zero vezes L, desculpa, a zero vezes L, então vai dar a zero ao quadrado vezes L, a zero ao quadrado vezes L, isso. Então, aqui, fica tudo sobre 2 sobre 4. Então, quando eu fizer aqui, mais a zero sobre 4. Esses aqui, esse com esse e esse, quando você faz a soma, pelo que eu te falei agora, dá exatamente esse. Consegue enxergar isso? Sim. Tá? Aí esse, Cássio, esse aqui com esse aqui, certo? Esse com esse aqui, ele dá exatamente esse carinha aqui, tá? E aí, esse com... Ah, desculpa. É esse com esse e esse aqui dá esse carinha aqui, tá? Então, esse com esse dá esse aqui. Esse com esse dá esse aqui. Esse com esse aqui dá esse aqui. Conseguiu enxergar esse daqui? Consegui. Tá? Na dúvida, depois você faz as contas, tá? Vou voltar para o nosso slide, né? E aí eu consigo exatamente aquilo lá que a gente obteve aqui, tá? O que a gente obteve aqui, que isso aqui é maior ou igual que zero. Então, isso aqui, eu somo esse pedaço aqui, ele vai parar desse lado. Então, eu vou ter que tudo isso aqui positivo é menor ou igual que isso aqui. Ou seja, isso aqui é a norma da f ao quadrado, a seminorma da f ao quadrado, maior ou igual que isso aqui. Aí a convergência dessas duas séries seguem daqui, porque olha, se isso aqui está limitado e aqui não depende nem de n e nem de m, eu posso passar a fazer o m e o n para o infinito. Isso aqui ainda fica finito. Então quer dizer que esse pedaço aqui, a somatória, essas somas aqui infinita, a soma infinita também vai valer aqui. Logo, como a soma infinita vale, quer dizer que essa soma infinita é finito. Ou seja, essa série converge. E essa soma infinito é limitada aqui por isso. Essa soma converge, tá? Entendeu? Cássio? Yali? Pode repetir, passar um caminhão agora há pouco e só a última parte que eu não consegui pegar. Não, só essa última parte. A desigualdade de Bessel era duas coisas. A gente queria chegar nessa desigualdade só que aqui com infinito e aqui infinito. É simples. Como aqui não depende de m e de n, é só passar o limite com m tendendo ao infinito e o n tendendo ao infinito, a gente vai chegar na fórmula lá. Tá? Entendi. Certo? E aí, como consequência, a gente ganha que essa coisa aqui com soma infinita, essa daqui com o infinito aqui, essa daqui converge. Por quê? Vai estar limitada por isso aqui, não depende de n, né? E a mesma coisa essa daqui. Então, essas coisas, essas séries dos coeficientes convergem, e além disso, vale a desigualdade de Bessel, tá? Certinho? Cássio? Também? Tranquilo? E Alice, você tá por aí? Acho que ela deve estar atendendo.
mas deve estar atendendo, então é isso. Vamos lá, depois a gente continua. Tá? Aí, olha, essa desigualdade, olha, a gente pode colocar a desigualdade Bessel na forma complexa dela. Qual que vai ser? A mesma desigualdade, ó, o mesmo resultado aqui, olha. Esses dois na forma complexa, como que ele ficaria? Se eu pego a f seccionalmente contínua e essa daqui é uma sequência de funções, é uma sequência de coeficientes de Fourier, né? Tá? E esses coeficientes a gente lembra quem é. O Fn é igual a n menos IBN dividido por 2, tá? Era aquelas fórmulas lá. E essa daqui, a sequência dessas somas são essas, né? Então, essa sequência aqui dos coeficientes Fourier, tá? Da forma complexa, então, vale isso. Essa soma aqui, então vale que essa série aqui posso escrever como esse limite infinito. Ela converge, né? E vale a desigualdade Bessel. Qual que é a desigualdade Bessel para a parte para a série complexa, para a forma complexa, essa daqui, olha. Essa somatória aqui fica menor do que 1 sobre 2L f ao quadrado, tá? Ou abrindo essa integral aqui, né? Essa norma aqui, essa integral, exatamente essa integral aqui. Por que que ele faz aqui? Porque depois vocês vão ver lá mais para frente, a gente vai usar muito isso aqui com isso aqui, tá? Mais do que com a forma, mais do que usando a notação de norma aqui, tá? Bom, não tem muita dificuldade, é só observar o seguinte, isso aqui segue imediatamente, porque como eu disse, olha, os coeficientes Fn, eles são a n mais i dn sobre 2. Esses Fn chapéus aqui, tá? Aí o que que eu faço? Eu uso essa forma e venho aqui, olha, uso aqui. Bom, se vale Fn, o Fn é assim, então eu só abrir aqui é mais fácil, né? Limpar aqui. Já deixei aberto para a gente fazer isso aqui, para a gente poder usar, né? Ok. Vamos lá. Os F chapéu N, isso aqui é a N menos I BN, como eu disse para você, né? Tá. Aí, deixa eu só ver aqui, que a gente quer primeiro exatamente isso. Exatamente isso. Então, que é o módulo da Fn chapéu, tá? Eu acho que aqui está o quadrado, deixa eu só ver exatamente isso, ao quadrado, senão não daria certo, tá? Ao quadrado. Isso aqui quer dizer que é isso aqui ao quadrado. Isso aqui é um número complexo, o Cássio e Ali. E aí, a gente pode escrever, se ele é um número complexo, isso aqui na verdade é ele vezes o conjugado dele. Então é como se fosse ele, tá? AN menos IBN sobre 2 vezes AN mais IBN sobre 2. O conjugado. O conjugado desse cara aqui é exatamente esse. Só que a hora que eu faço as contas, olha, isso aqui vai ficar a quadrado, certo? Vai ficar, eu posso tirar, vai ficar a quadrado sobre 4, mais
b quadrado sobre 4, an quadrado sobre 4, mais bn ao quadrado sobre 4. Tá? Pode fazer as contas, você vai ver que vai chegar nisso. Bom, e aí se eu tomar a soma de n de 1 até infinito, do módulo da Fn chapéu, eu estou tomando a soma desses dois, que é 4. N quadrado mais Bn quadrado sobre 2. Só que isso aqui é exatamente essa sobre 4. Exatamente essas somas aqui, ó. 4, 1/4, né? Da soma de n de 1 até infinito, da soma de an ao quadrado mais soma de n dn ao quadrado, tá? E essas aqui a gente já sabe pela desigualdade Bessel que converge, né? Certo? Ela converge. Então, se isso aqui converge, olha, então essa somatória aqui converge, se ela converge, a gente pode escrever isso aqui, olha. Então, quer dizer que essa soma, ela converge, então quer dizer que somatório de n de 1 até infinito, da módulo da Fn chapéu, ao quadrado, né, aqui ao quadrado, ele pode ser escrito como limite de n grande, n infinito, da somatória de n de 1 até n grande, do módulo das F chapéu n ao quadrado, tá? Essa é a primeira parte. A segunda é que vale a desigualdade Bessel, né? Então, a desigualdade Bessel também vale aqui. E aí, deixa eu só olhar como que é o resultado que ele chega aqui, que eu nunca decoro esses caras aqui, tá? Exatamente, vai valer a desigualdade Bessel para ele. Ó. E aí, olha, como vale a desigualdade Bessel? Lembrando, a desigualdade Bessel, o que que é? A gente pode também, de novo, reinterpretar essa soma aqui essa soma aqui, tá? De n de 1 até infinito, tá? No módulo da Fn ao quadrado, tá? Deixa eu ver se é esse, qual é o resultado que a gente vai chegar. É esse aqui. E vale que isso aqui é verdade. Olha, cara, isso aqui também é a mesma coisa. Eu faço o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, ó. A gente ela se escreve aqui, olha, dessa forma. Então, isso aqui, na verdade, vai ser fica a soma de eu acho que começou do zero, só um instantinho. Então. Do menos infinito até infinito, é. Eu só comi bola nisso aqui. A gente pode fazer o mesmo raciocínio aqui, Cássio, com menos n, tá? Com menos n aí vai dar mais a n, só que aí o conjugado é menos n, vai fazer a mesma coisa aqui. Então, essa soma, na verdade, não é só daqui a aqui, a soma é... Deixa eu só conseguir apagar aqui, eu já te mostro, se ele deixar, né? Tá lento para... Engraçado, isso aqui para apagar é lento até a aula. Mas isso aqui, ó, só um instante que tá lento aqui. Isso, n de 1, o n sai do menos, do menos infinito. Se ele deixar eu escrever aqui, né? Do menos infinito até infinito, tá?
Por quê? Porque vale também para o Fn positivo e para F, de pôr um menos aqui, vai fazer a mesma conta, vai valer isso. Então, eu posso escrever essa soma assim. Aqui, está lento para apagar, tá? Normal, Microsoft é assim mesmo. Tá voltando aqui, só um instantinho. Isso. Acho que tem muita coisa aberta no computador, isso que eu fechei a maioria das coisas. Ai, que raiva. Vamos. Isso, voltou. Aí, olha, aqui fica assim, Cássio, de N. Aqui o N sai do menos N até N. Essa soma, então, a gente consegue escrever, porque é menos N aqui, até N dá F, N, chapéu, tá? A gente tem isso, a gente conseguiu isso dali. Isso se ele deixar eu escrever, né? Eu passo isso aqui, eu vou fazer de novo. Daqui a gente conclui, olha, da mesma forma eu posso concluir aqui, que é fazer certinho, que a F chapéu módulo menos N ao quadrado, isso aqui é exatamente também o AN ao quadrado mais BN ao quadrado sobre 4, tá? E aí a gente consegue que essa soma aqui também converja para o menos N, fazendo o mesmo raciocínio, tá? A gente consegue também que a soma, tá? Dos caras do N de 1 até infinito, da F chapéu de menos N ao quadrado, também seja finito. Logo, essa soma aqui converge, logo, essa soma aqui, ó, N de menos infinito até infinito, da módulo da F N chapéu ao quadrado converge, e aí, se ela converge, a gente consegue escrever esse limite. Ó, limite de N tendendo a infinito, da soma de N de menos N até N, do módulo da F chapéu N ao quadrado. Ok? Deixa eu só puxar para cá. Se ele deixar, eu preciso arrastar aqui, mas está difícil. É porque ele está lento, ó, ele fica abrindo, fechando. Pessoal, eu vou voltar aqui, porque isso aqui está muito coisa. Vou voltar aqui, cara, senão a gente vai ficar a aula toda se atrapalhando aqui. Mas olha, o que eu quis dizer aí é exatamente isso. Ó. Então, que olha, eu mostrei. Esse limite aqui converge, Cassiano, tá? E aí, vale a desigualdade Bessel, vale isso aqui, que essa soma fica menor do que 1 sobre 2L F ao quadrado, F seminorma ao quadrado. Porque a gente aplica, olha, se vale pelas mesmas contas que eu fiz, olha, o A0 mais essa soma, mais essa com a soma aqui, isso aqui é exatamente o módulo, é exatamente o somatório de n de 1, n de 1 até infinito, n de menos n até de menos infinito até infinito, do A0, esse do ANBN e do NBN. É exatamente isso, porque é a mesma coisa que a gente fez quando foi escrever os coeficientes complexos, tá?
Essa soma, então, é a modo de Fn, na norma de Fn, chapéu ao quadrado, somatório. Bom, se essa aqui fica menor do que essa coisa, lá também fica. Só que sobra, lembra? Quando a gente fazia isso, sobrava um quarto aqui, por isso que aparece 1/2 aqui, tá? Só para falar isso, eu queria ter feito lá, mas a luz ela tá travando ali e a gente ia ficar muito tempo ali, tá? Bom, aí ele fala, olha, as contas que eu fiz para você aqui, ele fala, é imediato, ó, basta usar as equações aqui, a 2.16, 2.17, que são as equações 2.16, 2.17, são as expressões do Fn chapéu e do Fn F de menos n chapéu, tá? E a 2.18 é a forma a forma essa do A0, essa do AN, do FN, e essa aqui do F de menos N. Isso. E aí, junto com a proposição anterior, tá? A gente consegue chegar no corolário 3.5, tá? Ele é válido. E também, olha, se a gente olhar para as funções AF como uma função complexa, se vocês lembrarem lá do. Deixa eu colocar aqui para. Aqui para. Isso. Se vocês lembrarem lá das variáveis complexas, o que que acontece? Eu consegui escrever minha função complexa dessa forma, parte real mais parte imaginária, tá? Com esses dois caras aqui. Então, a Fn chapéu, no fundo, é o N chapéu mais I Vn chapéu, tá? Para todo N e N, tá? E vai valer o seguinte, ó, G, essa gente, G, o conjugado da GM é exatamente colocar o menos aqui. Beleza. Aí, e aí usando as fórmulas lá de novo, aqui a fórmula do, só usando como que é a fórmula do Fn, né? Ah, então, essa f ao quadrado, olha, foi exatamente o que eu fiz. Olha, essa f ao quadrado, só que eu fiz com os coeficientes lá, né? Mais fácil. É isso aqui, escreve dessa forma. Eu tenho isso aqui, né? E aí, a soma de Fn, essa soma de Fn, ela vai ser dada por essa soma aqui. E o corolário 3.5 segue. Eu fiz com os coeficientes, é muito mais simples fazer com os coeficientes que usar a forma complexa. Também fez, mas é a mesma conta, tá? E o corolário de Bessel, ele tem assim, então tem algumas outras consequências aqui, tá? O corolário 3.6, então, só para ficar claro, né, o 3.5 se essa daqui é uma sequência de coeficientes Fourier de forma complexa, então vale isso e vale a desigualdade Bessel complexa, tá? Que é essa daqui. Essa daqui, geralmente, pessoal, quando vocês verem em alguns outros livros, geralmente aparece mais essa daqui, tá? Essa daqui que aparece. Mais do que aquela lá que a gente viu lá em cima, né? Além disso, a gente tem o corolário 3.6 agora, né? O 3.6 ele também vai seguir quase que direto, que se F é uma seccionalmente contínua, essa daqui é a série de Fourier dela, então vai valer o seguinte, esses coeficientes aqui convergem a zero quando n vai para o infinito, segue da desigualdade anterior, desigualdade de Bessel, tá? Segue do teorema da proposição, segue da proposição 3.4, tá? Por quê? A gente mostra aqui a somatória de n de 1 até infinito do a quadrado a n ao quadrado e a somatória de n de 1 até infinito do bn quadrado, elas convergem. Se elas convergem, o termo do geral delas vai a zero. Então, quando eu fizer o limite de a quadrado a n ao quadrado, vai dar zero. E o limite de n tendendo a infinito de bn ao quadrado vai dar zero. Se isso aqui ao quadrado dá zero, como a gente pode escrever o quadrado como módulo, o módulo vai para zero. Se o módulo vai para zero, a gente sabe que esses caras aqui vão para zero, tá? E esse aqui é o conhecido lema de Riemann-Lebesgue, tá? Ele segue como consequência simples da proposição 3.4, tá? Mas ele é importante, depois a gente vai usar bastante ele também, tá? E, por fim, se f é seccionalmente contínua,
então vale a seguinte coisa: se os coeficientes vão para zero quando n vai para zero, se f é seccionalmente contínuo, então seus coeficientes de Fourier da forma complexa vão para zero quando n vai para zero. Simples, né, pessoal? Porque isso aqui também não tem muito que demonstrar, né? Por quê? Isso aqui é direto. Porque a 3.5 está me dizendo o seguinte, está me dizendo que essa série converge. Se ela converge, gente, o que é a característica de uma série que converge? Uma série converge, como a gente viu ali na análise 1, se uma série converge, quer dizer que os coeficientes dela também convergem, tá? Os coeficientes, os termos gerais dessa série, eles acabam convergindo, tá bom? Vamos lá, mais aqui. Então, se esse cara aqui então converge, então a gente sabe que a série de Fourier complexa dessa daqui vai convergir, então os coeficientes dela convergem a zero, tá? Quando n vai para o infinito. Cássio e Ali, tudo bem? Desculpa a confusão ali, mas é que travou a lousa, né? E ficou inviável de ficar usando ali. Tudo certo? Então, tranquilo. Sim, tranquilo. Alisson, deixa eu já te perguntar. Oi. Eu entreguei a tarefa, mas aí eu vi que ainda mesmo assim tá aberta, né? Ah, eu coloquei para o próximo domingo, sem ser esse. O próximo pessoal tinha pedido para estender, tá? Ah, tá. Eu ainda vou colocar uma lista, mas essa lista, assim, é das partes de séries, coisas vocês vão entregar depois, né? Apesar da parte de séries e sequências cair na prova também, né? Não, Alisson, dessa Análise. matéria mesmo. Ah, Não, dessa daqui. Ah, dessa daqui, ah, desculpa. Eu achei que estivesse falando de análise. não, essa aqui é para estar em atraso, mas eu acho que eu consigo entregá-la até o final de semana, porque hoje eu tenho prova, eu estava estudando. No final de semana eu estava vendo tanto o negócio de trabalho e no sábado eu fiquei no hospital. Eu estava com uma dor muito grande, eu saí do hospital à noite, no sábado, aí não deu tempo de entregar no sábado, no domingo já estava em atraso, mas mesmo assim pode entregar, né? Ah, não, Alisson, e também Ó, vou deixar só entregar essa. pela metade, eu ia entregar pela metade. Eu vou deixar só essa, tá? Aí, Cássio, você tem uma vez também, se quiser entregar atrasado, pode, tá? Sem problema. Não, uma vez de cada um. Pode ser, Yali? Se quiser aumentar para 2, 3, daí a gente aceita também. Não. Aí vocês podem, mas pedem para mudar a data de entrega, coisa. Mas entregar atrasado, aí não. Mas assim, uma pode, tá? Pelo menos uma, que eu não quero deixar isso virar regra, que senão depois isso como acumula para o final do semestre, aí... Mas tá aberto até para que dia? Porque mesmo mudando em atraso, tá aceitando enviar. Não, ele aceita, só que, por exemplo, aí eu vou, quando tá em atraso, e ali eu olho lá nas coisas e eu Eu não aceito dos alunos, eu não corrijo, tá? Mas tudo bem, pode entregar essa, só vocês dois, então ficou uma para você e uma para o Cássio, tá bom? até no final dessa semana eu já anexo lá, então. Tá. Ó, voltando aqui. Então, bom, gente, a gente viu então as propriedades ali. E agora a gente vai começar um novo capítulo aqui, tanto que esse capítulo aqui agora é o capítulo 7 do livro, tá? Essa parte. Então é convergência da série de Fourier. Então a gente vai ver como que essa série, que aquela série converge, tá? Vocês vão ver, para alguns casos ela vai ter a convergência pontual e a gente vai ter alguns casos uma coisa que a gente chama de convergência uniforme, tá? Como a gente já viu no curso de análise lá. E essas convergências aí, a gente pontual, a convergência uniforme, toda série converge pontualmente, uniformemente, ela converge pontualmente, mas não necessariamente converge pontualmente, ela vai convergir uniformemente. Então a gente vai mostrar em que casos que a série de Fourier de uma função converge pontualmente, tá? Para f, e quais os casos que ela converge uniformemente. No caso do pontualmente, ela não vai convergir necessariamente para f, mas vai convergir necessariamente para alguma média aritmética dos extremos dos limites laterais da f, que vocês vão entender isso quando ver, tá?
Então, para fazer isso, eu vou falar umas coisas que a gente já estava vendo no curso de análise à noite, tá? Então, isso aqui é uma recordação para vocês, olha. Então, olha. Definição. Tem uma série, uma sequência de funções, só que aqui a gente está generalizando para casos complexos, mas é a mesma coisa. Então, uma série de funções contínuas, complexas e contínuas, tá? Para um aberto do Rn. E a gente aqui, no caso, está fazendo também para o Rn, lá a gente só faz para R, tá? Eu vou dizer que uma sequência Fn converge pontualmente em ômega se para uma função f, se e somente se dado x, tá? Em ômega existir um epsilon marca zero e n pertencente aos naturais, tal que se o n pequeno for maior que o n, então f de x menos f de n de x fica menor que epsilon, tá? Aqui é a convergência pontual. Isso aqui, pessoal, esse n grande aqui, ele depende de cada x. Para cada x eu preciso ter um n grande, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque agora eu vou distinguir para mostrar para vocês o que é a convergência pontual, tá? Dizemos que uma sequência Fn converge uniforme, que é da diferença uniforme da pontual. Dizemos que uma sequência Fn converge uniformemente em ômega para uma função f, c e somente c, dado epsilon, existe um n, tá? Pertencente aos naturais, tal que se n maior ou igual que o n grande, f menos fn de x fica menor do que epsilon, tá? Isso aqui para todo, só que olha, aqui não tem isso, aqui tem, ó, para todo x pertencente a ômega. Isso aqui está dizendo que esse n aqui ele serve para todo x. Aqui, olha, dado x, então tem um n. Dado x existe um n. Se eu der outro x, vai existir outro n, tá? Aqui não. Se dado epsilon, existe um n tal que se o n superar isso aqui, f de x menos f de n fica menor do que epsilon para todo x em ômega, tá? Essa é a diferença da convergência uniforme para convergência pontual, tá? A convergência pontual, a função, a função converge ponto a ponto, tá? Então, eu tenho que analisar a convergência em cada ponto do domínio delas, tá? E para isso eu vou encontrando sempre um n. Agora, na convergência uniforme, basta eu consigo essa convergência, eu não preciso ficar analisando pontualmente, eu mostro que vale para todo x, eu encontro um único n desse n grandão aqui, tal que quando o n passar desse n, vai valer essa desigualdade aqui, tá? Essa é a convergência uniforme. E é claro, tá? A gente vai dizer que uma série converge uniformemente se as somas parciais dela convergem uniformemente. E eu vou dizer que uma série dessa aqui converge pontualmente se as somas parciais dela convergem pontualmente como função, tá? Tudo bem, pessoal? Yali? Sim. E... Ó. Então, observamos aqui o que a gente. Ele foi o que eu falei, né? A convergência pontual, o n grande lá, ele depende do x, tá? Na convergência uniforme, o mesmo n ele serve para todos os x, tá? Uma propriedade importante que uma sequência de funções contínuas convergindo uniformemente converge para uma função contínua. É o que a gente vai ver agora, tá? É o primeiro teorema. Teorema 1.2. A Yali já fez análise 2, ela já deve ter visto isso aqui, tá? Mas a gente não vai ver isso, a gente vai ver isso à noite. Não sei se vai dar tempo da gente ver o teste, essas convergências aqui, tá? Por causa de uma variável real, tá? Não sei se vai dar tempo. Mas é o seguinte. Eu pego um ômega aberto no Rn, tá? E eu pego uma sequência de funções, tá? E ele é não vazio, ele é um cara do Rn. Eu pego uma sequência de funções
contínuas. Olha, as contínuas, só que é a sequência de funções contínuas, só que elas são complexas, tá? Esse Czinho aqui está dizendo que elas estão nos complexos, tá? Se essa sequência aqui convergiu uniformemente para a função f, então a própria f também é uma função contínua. Ou seja, o que quer dizer esse teorema aí? Olha, limite de sequências uniformemente contínua é uma função contínua. O limite de sequência de funções uniformemente contínua é uma função contínua. Só que a gente tem que ter a convergência uniforme. Então, é o limite uniforme de funções contínuas, sequência de funções contínuas, dá uma função contínua. Então, vamos lá. Então, vamos lá, eu vou mostrar que f é uma função contínua. Então, eu vou pegar um x0 em ômega, tá? E aí, dado epsilon, aí eu vou usar a convergência uniforme da minha f, tá? Dado epsilon, como uma sequência converge uniformemente, existe um n0 tal que para cada x, tal que x pertence a isso aqui e n maior ou igual que n, vale isso aqui, f de x menos fn menor que epsilon sobre 3, tá? Então, isso aqui vale essa por conta da convergência uniforme. Olha, por outro lado, cada funçãozinha dessa daqui, olha, isso aqui é uma sequência aqui. Então, cada função aqui, para cada n, essas funções são funções contínuas, tá? Então, nesse caso, existe um delta tal que, se x pertence a ômega e x menos x0 é menor que delta, fn de x menos fn de x0 é menor que epsilon sobre 3, tá? E aí eu faço o seguinte. Bom, eu tomo x em ômega de forma x em ômega tal que x é menor que o x0, x menos x0 é menor do que delta, e aí eu vou ter o seguinte, olha, que a f de x menos x0 é menor ou igual que f de x menos fn de x, tá? F de x menos fn de x0, tá? E fn de x0 menos f de x0. O que eu fiz aqui? Somei e subtraí fn de x e também somei e subtraí fn de x0. Olha, aqui vale da convergência uniforme, dessa daqui. Aqui vale que é epsilon sobre 3 por conta dessa argumentação que ele fez aqui, porque ela é contínua, tá? Para cada n, essa função é contínua. E aqui, de novo, eu estou usando a convergência uniforme, em particular a convergência pontual, né? Toda função uniformemente convergente é pontualmente convergente. Então, se ele converge para todo x, em particular, vai convergir no f de x0. Então, isso aqui fica menor que epsilon sobre 3, menor que epsilon sobre 3 e menor que epsilon sobre 3. Então, isso aqui fica menor que epsilon, tá? E nota que a convergência aqui tem que ser uniforme, tá, pessoal? Porque se ela não é uniforme, eu não consigo fazer isso aqui, ó. Essa conta aqui valer no mesmo, eu não consigo fazer que isso aqui fique menor que epsilon sobre 3, e isso aqui fica menor que epsilon sobre 3, para o mesmo n grande aqui, tá? Para o mesmo n grande, tá? Porque se não fosse uniforme, eu teria problema, ó, porque eu estou usando dois, olha, aqui é x0 e aqui é x, tá? Então eu já não conseguiria. E esse pedaço aqui é porque ela é contínua, tá? Então, por isso tem que ficar atento a esses detalhes. Então, a convergência uniforme. Convergência pontual não daria certo para esse teorema. Então, tem que ter convergência uniforme. Então, se f é contínua, tá? Se f é o limite uniforme de sequência de funções contínuas, então f é uma função contínua. É isso que está dizendo aqui, tá? E aí, o famoso teste M de Weierstrass, tá? Eu confesso, quando eu vi esse teste M, eu não vi ele na parte de, mesmo para a função de uma variável, é análise, tá? Quando a gente fez espaços métricos que o professor falou sobre esse teste M, né? Eu acabei vendo uma disciplina. Eu não sei se análise 2, talvez, se vocês vejam, tá? No nosso caso, a gente não tem, né, espaços métricos, que a gente tem de espaços métricos, está tudo dentro de topologia, né? Quando vocês fizerem, ou vocês estão fazendo, ou vão fazer topologia, vocês vão ver isso.
Ou era para vocês talvez vejam, eu acho que o professor não consegue dar a parte espaço-métrico toda sem e topologia tudo junto com isso. Então, isso aqui é capaz de vocês verem só em análise 2, tá? Mas o que é esse teste de M de Weierstrass? O teste de M de Weierstrass é mais um teste para testar a convergência de série, só que eu vou testar a convergência de série de funções, tá? E aí eu obtenho a parte boa dele é que ele me dá a convergência uniforme da série de funções, tá? Como que a gente testa? O teste de M de Weierstrass ele funciona, tá? Eu pego o ômega, tá? É um conjunto não vazio, pego uma sequência de funções contínuas, tá? E eu suponho que exista uma sequência numérica Mn tal que, seguinte, Fn de x é menor ou igual que Mn para todo x pertencente a ômega e para todo n pertencente aos naturais. Ou seja, ela é limitada para cada n, ela é uma função limitada por esses caras. E esses caras aqui, além disso, formam uma sequência convergente, tá? Não é só limitada para cada n, ele tem uma constante aqui. É limitada por um valor. É que esse valor, ainda depois os valores aqui para cada n vão formar uma sequência contínua, tá? E para todo n aqui natural, vale isso aqui para todo x e todo n natural. E essa sequência aqui é convergente. Então, o que, que eu tenho? Essa série aqui, ela converge uniformemente. Tá? Então, eu consigo a convergência uniforme. Vamos ver? A demonstração é a seguinte, olha. Claro que se ela converge uniformemente, a gente vai primeiro mostrar convergência pontualmente. Por que, que a gente precisa mostrar convergência pontualmente, pessoal? Porque aqui eu preciso buscar o candidato. Como que funciona o teste de M-Weierstrass? Ele vai ajudar eu a encontrar primeiro o candidato, a demonstração dele. Eu vou primeiro encontrar o candidato da convergência dessa série, tá? Ela vai convergir por uma função. Então, primeiro eu tenho que achar quem é essa função. Então, a gente vai mostrar que tem a convergência pontual, de fato. E aí é onde que essa série numérica ela ajuda, né? Essa somatória de isso aqui converge, né? Ela forma uma série convergente, uma série numérica convergente, tá? Além disso, se ela é convergente, dado epsilon, existe um n tal que Ln maior ou igual que n. Isso implica que é maior ou igual que zero e k de n até L, mk é menor que epsilon, tá? Esse aqui é o famoso, a gente está usando o famoso critério de Cauchy, tá? Se eu tenho uma série convergente, então essa soma aqui, né, que é, se eu pego LM, né, para qualquer LM, L e M maior ou igual que esse N, essa soma aqui fica menor que epsilon. Isso aqui se chama uma do critério de Cauchy, tá? Ele às vezes aparece de outra forma também, mas geralmente é assim, tá? Às vezes ele aparece assim, k de n mais 1 até infinito, menor do que epsilon, né? Que aí ele fala que independe, as convergências da série, no fundo você fez assim, a convergência da série independe do que a gente largou, um número finito de termos que a gente largou para trás. O que importa é ela ir para frente, que mostra a convergência, né? E outro aspecto é assim, o rabo da série, tá? Entre aspas, o rabo da série não interfere na convergência dela, tá? Convergência ou não dela. Então, esse aqui é o chamado critério de Cauchy, tá? Se essa é convergente, então vale isso, tá? E aí a gente vai mostrar que vale o critério de Cauchy para esses daqui. Só que aqui, o que que acontece? O critério de Cauchy, ele não necessariamente se aplica para séries de funções, ele se aplica para séries numéricas. Então, por isso que é convergência pontual. A gente, para cada x aqui, eu pego aqui, isso aqui virou um número, ó, Fn, Fk de x é um número. Então, isso aqui é uma série numérica para cada x, tá? E aí, isso aqui fica menor, claro, isso aqui eu usei desigualdade triangular, fica menor ou igual que isso. Isso aqui, para cada termo desse, é menor que cada termo mk. Bom, isso aqui então fica menor ou igual que esse cara, e esse cara fica menor que epsilon. Ou seja, aqui eu mostrei para L e N maiores que o N maiúsculo, vale que isso aqui fica menor que epsilon.
Então, isso aqui quer dizer que a série somatório de k de 1 até infinito, da fx para esse x específico, fk de x, para esse x específico converge, ou seja, tem a convergência pontual, tá? Se tem a convergência pontual, olha, então isso prova que a série converge pelo critério de Cauchy. Vamos então denotar, eu vou chamar então, ela vai convergir para um canto, pontualmente para um canto. Então, para cada x, eu vou definir f de x é essa soma. Olha, para cada x eu estou definindo que o f de x vale essa soma, tá? A gente não mostrou que vale para cada x aqui, isso aqui, olha, eu pego um x aqui e faço essa conta, tá? Mas isso aqui é uma convergência pontual. Por quê? Se eu mudar o x aqui, eu tenho que mudar esses parâmetros aqui para encontrar isso aqui também, tá? Aí o que que acontece? Então, eu mostrei a convergência pontual. Se é pontual, para cada x ela converge. Para cada x individualmente ela converge. Então, eu vou chamar essa conversa, o valor dessa convergência para cada x de f de x, tá? Bom, agora eu vou mostrar que essa f de x é o limite uniforme da nossa série, tá? Como que eu vou fazer? Então, para cada x fixo aqui, eu tomo um limite aqui que a gente já sabe que existe, a gente provou ali em cima, tá? Do L tendendo ao infinito. Então, isso aqui vai valer. Para cada x, isso aqui vale. Quer dizer que o quê, gente? Isso aqui é o que eu já estava explicando para vocês. Olha. Eu defini dessa forma. Bom, essa soma aqui converge para algum canto, que a gente acabou de mostrar aqui. Ela é convergente e converge para um valor. Então, ela está bem aqui, que eu estou mostrando está bem definida. Tá? Ela converge para isso aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, olha. Então, aqui, olha. Mas então, qualquer que seja x aqui, agora a gente vai mostrar a convergência uniforme. E n maior que n grande. 1,4, essa daqui ela vai me dar o seguinte. F de x, essa f de x é a somatório de n de 1 até infinito das fn de x, ou fk para a gente calcular aqui. Né? Então, a diferença dessa, a f é exatamente depois dessa daqui. Então, isso aqui menos isso aqui, vai sobrar a soma da série começando do n mais 1, porque essa parte aqui vai ser cancelada para trás, vai ficar só a somatória de n mais 1 até infinito. Tá? Mas isso aqui, olha, esse x aqui está errado, tá? Não é mk de x, é só mk. Mas isso aqui, como eu disse, isso aqui é limitado por cada mk. Então, para cada pedacinho aqui, ele fica menor ou igual que mk. Então, isso aqui fica menor ou igual que o somatório de k de n mais 1 até infinito em mk, sem o x, tá? Isso aqui, esse x está errado. Isso fica menor que epsilon. Isso está mostrando que isso aqui converge para... Isso aqui está mostrando o seguinte, que se o n é maior que o n0, isso aqui, f de x menos soma essa soma, que é as somas parciais da minha série, converge, tá? Ela converge e não depende do x, tá? Porque aqui qualquer que seja x, aqui, ó, nenhuma conta aqui eu dependi do x. Então isso aqui é convergência uniforme, como a gente queria mostrar. Então o teste M de Weierstrass, a demonstração ela é em duas partes. Primeiro, a gente usa esse fato aqui para encontrar o candidato a limite. Quem que é o candidato a limite? Esse cara aqui, tá? Para cada x. Mostro que ele está bem definido, tá? Mostra exatamente que isso está bem definido. Se eu colocar assim, então está bem definido, porque a gente mostrou isso aqui, que essa série aqui converge pelo critério de Cauchy. Então, esse cara vai estar bem definido e converge uniformemente, tá? E agora, pessoal, eu vou deixar isso para a aula de quinta-feira. Vamos parar aqui. Falta ainda 8 minutos para terminar nossa aula, mas eu vou parar aqui porque eu quero mostrar na próxima aula isso aqui junto com esse resultado aqui, tá? Com esse resultado. E aí já começar a convergência pontual. Então, como não vai dar tempo de terminar todo esse teorema, a gente termina na aula que vem, tá? Alguma dúvida, pessoal?
No momento, não.